Eu vou falar para vocês, né? A minha aula é sobre o que que a gente tem de mais novo dentro do campo de evidência científica da fisioterapia no pós-operatório dessas cirurgias, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Para quem me conhece, meu nome também é Ana Carolina. Eu sou fisioterapeuta. Desde que eu me formei, eu trabalho na área bucomaxilofacial, né, de cirurgia principalmente, e também da parte de clínica de DTM. Eu fiz pós-graduação no Centrinho da USP de Bauru, que foi o aprimoramento profissional em malformações congênitas e síndromes, onde eu fiz também meu mestrado e meu doutorado com ênfase em cirurgia ortognática, tá? Hoje, então, eu sou coordenadora e docente da pós-graduação, então o Instituto Beta tem uma pós-graduação de fisioterapia bucomaxilofacial e reabilitação vestibular, então a gente tem uma formação dupla aí. E a gente já está com matrículas abertas para o próximo ano, porque ela é bem limitada em questão de número de vagas, por conta das práticas, e a gente tem estágio e tudo mais. Vamos ao nosso tema de hoje, né? Então, eu não vou ficar chovendo no molhado, porque o professor Alonso já colocou e colocou muito bem o que que a gente tem então de cirurgias de ATM. Então, a gente tem uma gama de procedimentos que visam melhorar ou restabelecer função articular da articulação da boca, que é a mandibular, né? Então a gente vai desde os procedimentos minimamente invasivos, são as infiltrações, a artrocentese, até as discopexias, as artroplastias com substituição parcial ou total, né? Normalmente é feito total da articulação, as liberações também é um tipo de artroplastia. E como bem o professor colocou, pessoal, tá chovendo aqui, graças ao bom Deus, então a minha internet está instável. Se der algum BO, vocês me... Bom, dentro dessas cirurgias, então, a gente tem que ter sempre em mente que, como o professor falou, o tratamento vai ser com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial já coloca, mas em alguns casos o paciente não consegue escapar da cirurgia, tá? Então, por que que são feitas as cirurgias? A gente tem uma abertura de boca, hiperextensão que leva a algum problema, no caso das luxações, dor, a conservador, né? Limitação por anquilose de ATM, onde a gente tem a perda do espaço intraarticular, e aí, como o professor mostrou no caso dessa criança, ah, deslocamento de disco sem redução com repercussão clínica, reabsorções graves, patológicas da cabeça da mandíbula e tumores, em especial os tumores ósseos, né? Então, a gente tem o porquê e onde, quando está indicado, né? Não é todo caso de DTM que está indicado fazer cirurgias, não é todo caso de deslocamento que está indicado, que estão indicadas fazer as cirurgias, né? Beleza, feita a cirurgia, né? Não vou entrar nesse âmbito, porque o professor já entrou. O que que nós, enquanto fisioterapeutas, fazemos no pós-operatório? Faz o manejo do edema e da dor num pós-operatório mais precoce. A gente vai restabelecer dos mecanismos e dos manejos que nós temos, o retorno da normalidade e o mais rápido possível. Funcionar reeducação muscular em caso de assimetrias, estabilização articular para que a gente possa fazer um trabalho também preventivo de recidiva do problema. Nós otimizamos muito bem o pós-operatório, e isso quando a gente fala de ação de pós-operatório, a gente está falando para todos os pós-operatórios, de qualquer área. A gente vai prevenção e tratamento de fibroses e aderências articulares, porque é muito comum, apontam, né? Quase que uma regra, eu falei quase que uma regra,
do desenvolvimento de tecido fibrótico intraarticular nos pós-operatórios, prevenção de tratamento de possíveis complicações com a facial. Ok, vamos entrar então agora no que eu me propus a a discutir com você, que é a respeito de evidência científica. A gente fala de fisioterapia na área bucomaxilofacial, a gente tem desde estudos, né? Quando a gente pensa em fisioterapia no pós-operatório, a gente tem muito estudo em cirurgia plástica, cirurgia oncológica, mas na área das cirurgias maxilofaciais, a gente ainda tem um número deficitário de evidência científica robusta, tá? Então, eu trouxe para vocês hoje, para a gente discutir um pouquinho, o que a gente tem de novo sobre a fisioterapia, especificamente nas cirurgias de ATM. Dentre os artigos que eu encontrei de boa evidência científica, né, que são justos em sua metodologia, o primeiro é de 2002, que já faz um tempinho, ó, 23 anos, que é a respeito da fisioterapia operatório específico de cirurgias de ATM. Olha só, para que esse foi um ensaio clínico, um dos primeiros clínicos com esse tipo de cirurgia, né, no pós-operatório cirurgia. E aí a gente teve de 18 a 28 anos, dois em cada grupo. Perdão, 22 em cada grupo. Eram dois grupos, né? O grupo que recebeu a vitória e o grupo que não recebeu a terapia pós-operatória, tá? Olha só, ele propôs um protocolo. Lembrem, toda vez que a gente fala de. Eu não gosto muito de protocolo, porque todo protocolo a gente fica muito engessado em uma coisa que. Então, quando a gente vê um protocolo, a gente tem que questionar se ele é bom para cada paciente. Eles desenvolveram um protocolo, afinal, eles estavam lidando com pesquisa e eles tinham. Então, eles dividiram esse protocolo em três estágios, né? O primeiro estágio seria primeiras semanas após a cirurgia, onde eles propor técnicas para correção de postura de cabeça, ação sobre posição de repouso da língua, exercícios terapêuticos com a língua, né, de mostragem, né, para cima, para baixo, para os lados, e ativar a rotação por meio do exercício, que alguns chamam de goldfish e outros chamam de N-position. A ponta da língua lá nas pregas palatinas e aí a gente abre a boca assim, ó. E aí a gente tem uma rotação. Então, esse exercício, existe a limitação da tensão e a gente pode ter rotação ativa pela própria posição da língua, assim, ó. Fase 2 ia sexta semana pós-operatório, onde os pacientes recebiam o calor úmido, com compressas úmidas, realização de ultrassom, lembrando que hoje a gente não utiliza, é muito raro a gente utilizar ultrassom em face, não é tão bem indicado, mas a gente está falando de um artigo de 23 anos atrás, tá? Continuar, fisioterapia para correção de alterações, massagem periauricular, exercícios ativos assistidos, nos planos, né, tanto vertical para abertura, né, então movimento vertical, quanto movimento, né, então os vios laterais. Exercícios isométricos, então com resistência, exercícios de alongamento e início de orientação de alguns exercícios desses para serem realizados. E na fase 3
Eles consideraram após 7 semanas, tudo que era feito antes, reação miofacial e mobilização ar. Então, assim, eles estipularam esse e esse protocolo foi aplicado ao grupo tratamento. O que que eles encontraram? Ó, eles encontraram, quando a gente diz respeito à escala visual analógica para dor, uma diferença que apenas não era significativa entre os dois grupos, então tanto fazia a fisioterapia quanto não fazia a fisioterapia, porém, num período mais tardio, e isso chamou bastante atenção, num período mais tardio, após 7 meses da cirurgia, a gente tem uma diferença importante, no qual os pacientes que passaram pela fisioterapia pós-operatória tinham bem menos dor do que os pacientes que não fizeram a fisioterapia. Isso leva a gente a concluir que, apesar da fisioterapia não proporcionar um alívio da dor significativo num período mais precoce do pós-operatório, é possível ela seja capaz de otimizar a cirurgia e resolver questões que a longo prazo aparecem ou que levam até a recidiva do problema, tá certo? Com relação à disfunção, dor à palpação e, e disfunção crânio e o total, né, da disfunção crânio-mandibular, a gente teve é, tanto 6 semanas após a cirurgia quanto 7 meses após a cirurgia, um melhor desempenho do grupo que fez a fisioterapia. Então, olha só, a fisioterapia era feita até 6 semanas, porém, os resultados da cirurgia e da fisioterapia pegavam um período tardio, ou seja, diminuindo chance de necessidade de reoperar, diminuindo recidiva do problema. Sim, esse artigo lá, e quando a gente pensa no protocolo deles, pode não ser o mais adequado, né, de acordo com o conhecimento, mas eles obtiveram resultados muito importantes. Ainda mais que foi um dos primeiros artigos que trouxe a fisioterapia como protagonista operatório, tá? Esse outro artigo também foi a respeito, né, também foi deixa eu lembrar se ele era ensaio clínico, ele também foi um estudo comparativo que comparou dois tipos, né, dois programas de reabilitação. Então, olha só, entraram nesse programa, nesse estudo, 137 pacientes, então uma casuística relativamente boa. Foi um estudo de coorte que acompanhou esses pacientes. Então, ó, foi 68, tá? E olha só, esse primeiro, ele esperava para iniciar a fisioterapia. Então, ele não fazia fisioterapia imediata, nem nos primeiros dias de pós-operatório. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, na realidade, não é que ele viu protocolos diferentes. Na verdade, ele viu o tempo que se iniciava, né? Então, tardiamente, e ele ia dando liberdade de movimento gradual para amplitude. Outro grupo, no outro grupo, a gente tinha 60 que fizeram a fisioterapia, principalmente para ganho de amplitude de movimento, imediatamente após a cirurgia, tá? Então, um esperou um pouquinho, o outro foi imediato. E o que que a gente teve? Olha só, que os pacientes metidos à fisioterapia o quanto antes tinham melhor abertura de boca, tanto com 1 mês quanto com 6 meses. Ou seja, eles recuperavam mais rápido. Os 6 meses, eles se igualavam, né? Não tinha diferença significativa entre eles.
Isso indica para a gente que a recuperação desses pacientes era melhor, tá? Era bem mais rápida. E com relação à dor, isso se repete. Os pacientes com terapia num período mais precoce, eles tiveram menos dor do que os pacientes que esperaram para fazer a físio, tá? Esse é um estudo de 2019, se eu não me engano, e ele também veio, ele é um estudo de revisão, tá? Uma revisão sistemática, mas tentar protocolar para tentar, né, fazer mais uma vez um protocolo a respeito da fisioterapia pós-operatória. Ele se baseou muito naquele artigo de 2002, né? Como se eles se conversassem. Olha só, a primeira coisa que ele traz para a gente, isso é muito importante para nós que vamos reabilitar esses pacientes, é que a gente precisa entender que existe um tempo de recuperação, um tempo de cicatrização de tecidos. Significa que o paciente tem que ficar esse tempo parado. Pelo contrário, é nesse tempo que a gente tem para modular a resposta inflamatória, para modular a cicatrização. Uma observação que eu achei bem interessante trazer para vocês, que esses procedimentos via artroscópica com baixo índice, trauma controlado, e independente do que levou à necessidade cirúrgica, a gente tem uma irritação da sinóvia, há um aumento do risco, não é aumento do acontecimento, é aumento do risco, maior reabsorção de pacientes e ou, tá certo? Isso devido ao processo inflamatório, mesmo que local. Então, não é que esses, ó, o PO vai ter, mas eles têm um maior risco, tá? Outra, pacientes, principalmente os pacientes onde a gente tem a âncora, eles têm um alto risco de fibrose ao redor da âncora. Perde a mobilidade que a âncora veio trazer. A gente perde essa estabilidade da cirurgia, tá? E por isso, a fisioterapia, de uma forma precoce, guiada e especializada, se torna fundamental no pós-operatório. É, eles propuseram, de acordo com as evidências que eles encontraram, um programa também baseado em três fases, mas as fases diferem, né, daquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês, de acordo com o tempo de pós-operatório, né? Então, segundo eles, a fase um consiste até 7 dias, né, do pós-operatório imediato até 7 dias após a cirurgia, onde são aplicados crioterapia, aquele exercício do N-position ou do Goldfish, e já pode ser feita as distrações articulares em grau um, ou seja, muito suaves, sutis e delicadas, tá? De uma, da primeira semana, né, de 7 dias até 3 semanas, a dieta ela é mais liberada, uma dieta mais pastosa, mais mole, onde e como protocolo eles encontraram, né? Então a aplicação do calor úmido, né, da toalhinha úmida, né, sobre os músculos antes dos exercícios para auxiliar no relaxamento e na mobilidade dos tecidos, mas após o exercício para diminuir chance de resposta inflamatória, para diminuir a aplicação de crioterapia muito localizada na articulação. Então, enquanto os músculos recebem termoterapia, a crioterapia, segundo esse protocolo, deve ser aplicada somente na articulação, tá? Exercício de coordenação utilizando um espelho. É muito comum que esses pacientes tenham uma assimetria do movimento, principalmente se uma cirurgia
aconteceu, sei lá, aberta de um lado e via artroscópica do outro, ou apenas uma esperada, tá? Então é muito comum eles terem desvios laterolaterais que devem ser corrigidos para que a gente não tenha sobrecarga articular e corrigir uma questão estética também de fala e para que a gente não incentive mais ainda articulares, tá? E exercícios de mobilidade dentro do limiar doloroso desse paciente, tá? Também pode ser utilizado as distrações, as decoaptações, de uma forma de alongamento e aumento da lubrificação intraarticular. E eles colocam o uso do chiclete, da goma de mascar, como coadjuvante do ponto de vista de aumentar a fluidez, né? Aumentar o uso da articulação produzindo assim maior volume, maior quantidade de sinóvio, mas isso é um pouquinho questionável, né? Porque se esse paciente ele tem uma alteração muscular, então a musculatura mastigatória tensa, o chiclete não é o melhor recurso que a gente tem. Lembrando que a musculatura mastigatória já é uma musculatura inerentemente forte porque a gente usa o tempo todo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, a gente tem que ter sempre uma visão crítica quando a gente lê artigo e quando a gente principalmente está lidando com protocolos. O protocolo ele nunca serve para todo mundo, né? Então, algumas coisas a gente pode individualizar para os nossos pacientes, de acordo com o raciocínio clínico e a necessidade fisiopatológica de cada caso. E ainda segundo esse artigo, a quarta fase é a partir da quarta semana, da quarta semana em diante, em que são realizados estudos para estabilização, então é utilizado a isometria, exercícios de abertura, lateralidade e protrusão. E quando a gente pensa nisso, é, eu diria para vocês que biomecanicamente é impossível a gente ganhar abertura de boca se a gente não ganhar protrusão. Então, assim, ó, se a gente retornar à biomecânica, os exercícios de protrusão, eles são primários aos exercícios de abertura de boca. Sabe aquele negócio, antes de você andar, você tem que engatinhar para preparar o teu organismo, preparar a maturidade miofuncional? O exercício de protrusão, ele serve disso, né? Então, a gente faz os movimentos de protrusão. Por quê? Porque quando a gente faz a abertura, ele protrui, ele faz o movimento para frente, senão ele não vai protruir, né? Então a gente treina a protrusão, treina a lateralidade. Então, assim, ó, se eu puder dar uma dica para vocês, toda vez que vocês precisarem ganhar abertura de boca, treinem os movimentos de protrusão e lateralidade. Por quê? O movimento de protrusão, ele faz parte quando a gente tecnicamente esse movimento lateralidade, ela dá uma noção da nossa mandíbula, tá? Então, a mandíbula faz lateralidade, ela não abre o tanto que ela deveria abrir, porque ela é uma mandíbula mais presa. Então, quando a gente pensa em de abertura de boca, a gente tem fosse uma graduação, né? Para que a gente possa abrir em torno de 35 a 40 milímetros, que é o que o RDC coloca como adequado, tá? Massagem na mastigatória devia estar presente lá no começo e mais uma vez eles colocam chiclete. Pessoal, quando a gente olha para esse protocolo, ele é um pouco problemático, né? Por quê? Porque a base vai na articulação. Pessoal, não é segredo para ninguém, né? Dentro da gente articulação, trabalho prévio da musculatura que sustenta e protege essa articulação, certo? Então, olha só, se eu pular, eu ignorar a estrutura mastigatória.
Porque essa musculatura, se eu for com sede ao pote numa articulação que está inflamada, numa articulação que está recém-operada, e eu for tentar mobilizar essa articulação, a musculatura mastigatória vai entrar em espasmo protetor. Então, desde a fase um, na realidade, seria interessante de liberação suave, de exercícios de relaxamento e alongamento. E eles colocaram só na 3. Então, assim, lembra que eu falei, estabeleceram um protocolo de acordo com o que eles encontraram, mas eles não levaram muito em consideração fisiopatologia e biometria. Então, assim, é super válido esse estudo, mas uma visão é melhor ainda. Isso faz com que a gente ignore esse artigo? Não, mas que a gente olhe com uma visão crítica, tecendo o nosso raciocínio clínico. Beleza? Mostraram que, de acordo com a literatura encontrada em. Eu acho que eles terminaram de recolher a literatura. A fisioterapia nas, nas cirurgias da articulação temporomandibular já era importantíssima para uma qualidade de pós-operatório, melhor qualidade dos resultados pós-operatórios. Porém, quando a gente olha, acho que eu não, olha só o que ele traz aqui, ó, no final da conclusão. É, precisa-se de artigos, né? Precisa-se de mais evidência científica. Infelizmente, a gente tem poucos artigos ainda hoje, 2025, tá? Para que a gente discuta mais isso com base em evidência científica, tá certo? Então, montar uma aula sobre evidência científica nessa cirurgia foi tirar leite de pedra. Esse artigo é o artigo mais novo que eu encontrei, mas ele não diz respeito especificamente às cirurgias de discopexia, e sim à artroplastia para correção ou para liberação da anquilose da articulação temporomandibular. Então, o que que ele traz assim? Ele traz a fisioterapia como muito importante, na realidade, ele traz como essencial não só para o ganho de resultados pós-operatórios, mas para a prevenção da reanquilose. Por quê? Porque a gente sabe, né, que fisiopatologicamente a anquilose ela é recidivante. Então, a fisioterapia ela não é só importante para ganho, mas também para manutenção daquilo que se ganhou, para uma manutenção a longo prazo. Então, não só um resultado pós-operatório mais precoce, mas uma qualidade de vida melhor, prevenção e prevenção por meio da manutenção dos resultados obtidos, tá certo? Porém, mais uma vez, esses autores, eles encontraram um muro aqui. Pesquisas que levavam em consideração aspectos muito empíricos, ou seja, aspectos que não tinham muita evidência, e falta de pesquisas na área, né? Então, lembra, a área da fisioterapia bucomaxilofacial é muito nova, é muito recente, até hoje ela não é ensinada nas faculdades, né? Então, a gente carece de pesquisa. 2025 não é mais ano para a gente basear a nossa prática clínica em vídeos do TikTok, em achismos, mas na minha prática clínica dá certo, né? A gente bate muito na tecla do PBE, que é a prática baseada em evidência, saber ler artigo. Olha só, vocês acharam que vocês nunca iam mais precisar das aulas de metodologia. Elas são importantíssimas para aprender a ler artigo científico e poder utilizar no PBE, né? Na prática clínica do dia a dia, né? Então, utilizando do PBE, o que que a gente precisa enquanto fisioterapeutas
que buscam atuar com esse tipo de cirurgia, o que que a gente precisa saber? A gente precisa de conhecimento sobre qual tipo de cirurgia foi realizada e qual a técnica, porque diferentes técnicas cirúrgicas exigem diferentes abordagens pós-operatórias. O paciente da buco é uma caixinha de surpresas. Ele nunca vem com uma só coisa, uma só questão, e ele é sempre diferente. Eu posso ter 1.000 pacientes com DTM, nenhum vai ser igual a ninguém. Eu posso ter atendido 800 cirurgias ortognáticas e nenhum paciente vai ser aqueles operados pelo mesmo cirurgião. O que me leva ao terceiro ponto desses, a comunicação direta entre fisioterapeuta e tal, para que a gente tenha um bom resultado pós-operatório, para que eu possa reabilitar esse paciente. Bom, dentro da fisioterapia, então, a gente vai acompanhar o paciente desde o pré-operatório, com um tratamento e uma abordagem individualizada, independente de qualquer protocolo, mas uma individualização do tratamento de acordo com o paciente, com as limitações e potenciais e com a técnica cirúrgica utilizada. A gente não pode esquecer que às vezes, né, faz-se o cirurgia unilateral, mas a gente não pode esquecer que a mandíbula, ela é um osso só, e que tudo que acontece de um lado dela repercute do outro. Então, a gente precisa cuidar da articulação contralateral, independente do tipo de cirurgia que foi feita na outra articulação. E além disso, a gente precisa ter um entendimento profundo de biomecânica para que a gente possa entender as alterações pós-operatórias da biomecânica da articulação, tá? Então, o que que a fisioterapia pode fazer? A gente vai trabalhar com manejo da dor e edema, ganho da amplitude de movimento mandibular para retorno às atividades, correção de assimetrias de movimento, principalmente durante a abertura de boca, relaxamento muscular e posteriormente resistência, não necessariamente força. Um músculo forte não necessariamente é um músculo resistente, tá? E a gente vai entrar com um tratamento de possíveis complicações, como a paralisia facial e a parestesia, tá? Então, por meio de termoterapia, terapia manual, cinesioterapia, prescrição de exercícios terapêuticos domiciliares, utilização de laser de baixa intensidade e orientações para automanejo, nós conseguimos fazer a melhor abordagem desses pacientes. Porém, nós enfrentamos uma série de desafios dentro dessa área, né? O primeiro deles é fazer a prática baseada em evidência e não em achismos, em TikTok, em post do Instagram, né? E sim em artigo científico que, infelizmente, além disso, a gente precisa lutar pela capacitação dos profissionais e apresentação da área bucomaxilofacial desde a formação básica. Básica não, mas dentro das faculdades, tá? Além disso, para ter um bom raciocínio clínico, o precisa ter entendimento de áreas básicas, como anatomia, fisiologia e biomecânica da TM, que são muito escassas nas graduações. Então, quando a gente se dedica a essa área, a gente começa do zero. Conhecimentos específicos, como os conhecimentos de dicas e as entre elas, tá? Ai, professora, mas eu não vou operado. Então, é fundamental que nós saibamos, tá certo? Além disso, é importante a gente proporcionar a individualização e a especificidade dos tratamentos de acordo com a e estimular cada vez mais dentro das faculdades, das stricto sensu, as pesquisas clínicas e de revisão dentro dessa área da fisioterapia. Tá certo? Pessoal, muito obrigada. Deixo aqui meu Instagram, o Instagram do Instituto Beta.